E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin superando, rompendo aí região de resistência. E o meu principal objetivo hoje aqui com você é discutir se essa alta ela realmente vai ser consistente. O que o preço precisa fazer para a gente confirmar esse rompimento dos 30k e ver o Bitcoin em regiões que a gente não via negociação desde o mês passado, ou então o que está me preocupando? A possibilidade de uma armadilha dos ursos. E é isso que a gente vai discutir logo depois da vinheta. Pessoal, começando a nossa análise, como sempre aqui no Order Book. Ontem, quem me segue no Instagram sabe que eu já dei meio que um resumão. Deu uma aula de Order Book lá no Story, então realmente vale a pena você me seguir caso você não me siga, porque eu sempre posto conteúdos e novidades lá. Bom, o Bitcoin nesse exato momento ele está valendo seus 30 mil dólares e o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Temos muitas ordens de venda aqui no livro de ofertas apenas da Binance. São tantas ordens de venda que dos 30 mil para os 31 mil dólares, a gente está falando aí de uma alta de um pouco mais do que 3%, a gente tem 1.000 bitcoins alocados para compra, olha só, 1.052 bitcoins. E aonde que a gente vai ter uma força compradora equivalente a 1.052 bitcoins? Se a gente for arrastando aqui para o lado, ó, a gente consegue ver que a gente só vai ter algo próximo a 1.000 bitcoins caso o preço volte lá para os 28.500 dólares. Ou seja, a mesma quantidade de compradores que tem entre os 30 mil e os 28.500 dólares, ou seja, se o preço cair 5%, aí que a gente vai ter a mesma quantidade de compradores que a gente tem de vendedor apenas até os 31k, tá? Então, acho que é por isso que o preço ele não está tendo força para subir, porque a gente não tem tanta gente querendo comprar Bitcoin agora na resistência, enquanto tem muita gente querendo vender Bitcoin. A gente tem uma força vendedora muito presente e que inclusive é uma força vendedora distribuída, certo? Não é aquela força vendedora de manipulação, não é aquele tanto de ordem em um único ponto, e sim várias ordens diferentes, distintas, querendo vender em vários pontos distintos. É isso que faz uma força vendedora distribuída fazer aquele peso todo no livro de ofertas. O pessoal querendo comprar aquele tanto de ordem de venda ali, estando já lançada no livro de ofertas. É mais ou menos por isso que o preço ele não consegue romper, porque quando é uma única ordem gigante, quando essa ordem é cancelada, o preço passa direto. E a gente consegue ver isso também nesse outro site. Observa que era justamente o que estava acontecendo. A gente tinha uma ordem gigante aqui nos 30k. Quando o preço chegou próximo aos 30k, essa ordem foi cancelada, mas ainda assim não estamos com força vendedora para conseguir passar. Então a gente teoricamente tem um gap de instituições até os 31 mil dólares, mas aqui está lotado de ordens de venda, igual a gente acabou de ver aqui no livro de ofertas da Binance. Enquanto as instituições, né, o que é o normal de acontecer numa tendência de alta? O preço ele vai subindo, a gente vai vendo essas ordens aqui subindo para querer manter esse preço para cima. Porém, as ordens elas não estão subindo, a gente ainda tem que as instituições elas querem comprar abaixo do ponto de suporte, abaixo dos 28.500 dólares, que é de fato onde a força compradora mais forte está atuando. Então, para mim, para o preço ele confirmar esse rompimento, primeiro falando, antes da gente entrar em análise gráfica, antes da gente entrar em análise sentimental, é necessário que os investidores eles queiram se sujeitar a pagar mais caro para o Bitcoin nesse exato momento. Porque enquanto a força compradora se mantiver, de certa forma, de braço cruzado, esperando o Bitcoin cair, a gente não vai ter aquele tanto de gente que vai impulsionar o preço aqui para cima. Enquanto em contrapartida, a gente tem várias pessoas querendo vender Bitcoin aqui entre os 30, 31 mil dólares, 32, tem uma instituiçãozinha ali que cancela e coloca a ordem de volta. Então é por isso que o preço ele está operando acima dos 30k e não está apresentando grandes movimentações, tanto que se a gente olhar no gráfico aqui de curto prazo, a gente rompeu aquela máxima que a gente fez na semana passada 2 vezes e o preço não está tendo continuidade. A gente está vendo queda no volume nesse movimento de alta, tá? Que para mim é um sinal de certa forma preocupante, juntamente com divergência baixista aqui no RSI. Subindo o tempo gráfico, vamos para o gráfico diário. Que eu vou passar um pouquinho mais aqui nessa questão, porque o gráfico diário ontem a gente teve muita movimentação, a gente deixou uma bela de uma sombra aqui acima dos 30 mil dólares, né, uma rejeição, então a gente não conseguiu fechar acima dos 30k, então acho que a primeira coisa para mudar o sentimento dos investidores e a gente ver ordens de compra surgindo aqui no livro de ofertas é justamente um fechamento
acima dos 30 mil dólares, tá? Eu acho que isso é o mais importante primeiro. Segunda coisa, a gente precisa manter essa tendência de alta aqui no gráfico de 4 horas, certo? Se a gente fechar aqui e tiver uma divergência de preço, olha só o volume caindo nisso aqui, isso não é bom, o ideal seria a gente ver uma tendência de alta e o volume subindo, só que não é o que está acontecendo, então eu acho que também era interessante a gente ver isso, por quê? Porque nesse momento tem muita gente que está shortando Bitcoin. Então é justamente essa força compradora a querer comprar Bitcoin um pouquinho mais acima que pode fazer com que o preço continue esse movimento de alta. Por quê? A gente está com a maior parte do mercado praticamente shortando. Na verdade está 1 para 1, porém a gente teve um aumento muito grande no Open Interest, né? O Open Interest que estava aqui em 13 bilhões de contratos foi lá para os 15 bilhões de contratos. Esse aumento, juntamente com a queda no long short ratio, mostra que as pessoas elas estão abrindo posição em short e trazendo liquidez. Então, seria interessante para o mercado justamente fazer esse rompimento para estar estopando e liquidando todas essas sardinhas. Caso contrário, se o mercado começar a cair, significa que tem muita força vendedora aqui em cima que não está deixando esse preço continuar esse movimento de alta, certo? Que seria uma certa bandeira vermelha, igual eu vinha falando. Galera, então o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Para começo de conversa, eu vou até deletar aqui os desenhos todos do gráfico para a gente ver ele de uma forma um pouquinho mais limpa. A gente está vendo que ao longo das últimas semanas, desde que o Bitcoin está consolidado acima dos 30 mil dólares, a gente está vendo uma certa queda no volume, que ainda está operando, ou seja, o Bitcoin ele continua com o volume de consolidação. Quanto mais o tempo passa, menos pessoas estão querendo ali estar operando no mercado cripto. E com isso aumenta consideravelmente a probabilidade de cenário de correção no gráfico semanal, tá? Que é justamente o que a gente está passando. Então a gente está fazendo uma correção aqui no gráfico semanal e caso a gente faça aquele pivô no diário, consiga fechar acima dos 30 mil dólares, a gente vai estipular como fim essa correção no gráfico semanal e vamos ficar de olho o que o preço vai fazer, quão perto dessa região aqui dos 32k ele vai chegar, porque se ele novamente apresentar uma resistência aqui, já seria um sinal um pouquinho mais alarmante, porque a gente poderia fazer esse pivô de baixa e romper aquela cunha que eu vinha falando aqui para vocês já há bastante tempo. Olha só, a gente está formando uma espécie de cunha ascendente aqui no gráfico semanal, tá? E que é uma possibilidade relativamente preocupante, até mesmo porque a gente teve um certo toquezinho aqui, ó, nessa linha de tendência. Certo? Então, o Bitcoin bateu a zona verde igual a gente vinha comentando, né? A gente estava comentando bastante sobre essa zona verde e o quão dentro dessa zona verde que o preço foi. Então, ele entrou só um pouquinho nessa zona verde, temos aqui a chance do preço voltar a subir e testar novamente a região aqui dos 32 mil dólares, caso não haja rejeição agora nos 30k. Caso ele teste aqui e continue subindo, vamos ficar de olho aqui para o topo dessa cunha, mas caso ele rejeite essa região, a gente poderia ver o rompimento dessa cunha e aí aquela possibilidade que eu vinha falando aí de uma correção um pouquinho maior, certo? Tudo isso vai depender justamente do que o Bitcoin vai fazer nesse exato momento, como que ele vai se comportar aqui nos 30 mil dólares. Então é isso que eu estou de olho nesse exato momento. Se ele começar a continuar essa alta, mas uma alta sem volume, igual está acontecendo agora, uma alta com muita força vendedora, eu vou fazer mais umas parcialzinhas aqui em cima, porque a probabilidade de conseguir romper essa grande resistência dos 32 mil dólares vai ficando menor à medida que o preço sobe sem interesse do mercado. Então eu tenho interesse em vender Bitcoin aqui se a gente tiver uma alta sem grande volume. Caso contrário, caso a gente rejeite aqui, eu continuo com caixa para comprar mais embaixo. Ou então a terceira possibilidade, que é o preço continuar subindo, eu não vou fazer parciais aqui, eu vou deixar para fazer uma parcial mais em cima. Tudo isso justamente dependendo de como que esse movimento que está acontecendo nesse exato momento, ele vai se dar ao longo dos próximos dias e das próximas horas. Ficar de olho aqui nas ordens das instituições, quem que está querendo vender, ficar de olho nas ordens das pessoas que querem comprar, se elas vão começar a se sujeitar a pagar mais caro pelo preço, porque é isso que vai manter o Bitcoin acima dos 30 mil dólares. E principalmente, galera, ficar de olho aqui no order book. Se você não viu, corre lá no meu Instagram que tem uma análise super legal, onde eu ensino você a ler o order book ali em alguns segundos, tá? É um story que eu fiz super rápido.
E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante, me segue nas redes sociais, estão todas aqui em cima e no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Tamo junto.